Você vive um tempo que não há perspectiva de grandeza e de mudança na sua mente? Você vive um tempo onde você já não espera nada de bom acontecer na sua vida? Se você tem pensamentos parecidos com isso, eu te convido a acompanhar comigo esse vídeo. E aqui a gente vai refletir sobre a história de um homem que tinha uma mentalidade de derrota. Mas Deus tocou na identidade dele e o transformou em um líder que conquistou vitórias para a nação inteira e abençoou muita gente. Israel estava oprimido há 7 anos. Israel pecou e estava sob o domínio dos medianitas. Eles viveram 7 anos de saque, fome, perdas, insegurança e destruição. Aquele ciclo plantou na cabeça de Gideão que ele era o menor da casa do pai dele. Talvez ele não tinha perspectiva nenhuma de algo acontecer de bom, de alguma mudança acontecer, devido a tantos fracassos que ele já vinha tendo há anos. Mas chegou um dia em que essa história começou a mudar. Um certo dia, enquanto ele estava no lagar, malhando trigo, um anjo apareceu. O Senhor apareceu e disse: Gideão, homem valente, não tema, porque eu sou contigo. E logo Gideão olhou para trás, para a história dele, a história em que ele viveu derrotas, frustrações, o povo, a família sendo oprimida, tudo aquilo que ele colocava a mão, quando era para frutificar, vinha o inimigo e derrotava. Imagino que Gideão deve ter olhado para tudo isso. E ele disse: se o Senhor é comigo, por que isso não sobreveio? Eu consigo sentir o tom de indignação de Gideão ao falar, porque a inteligência dele não dizia amém, dizia: como pode Deus ser com a gente e a gente viver nessa situação? Mas naquele momento, o Senhor estava tocando na identidade de Gideão. A partir daquele momento, ele não seria mais o Gideão de mentalidade de derrota. A história de fracasso dele, de derrota, não influenciaria no destino grandioso que o Senhor tinha para ele. Gideão, então, acreditou naquelas palavras e tomou posse daquela nova identidade que o Senhor estava colocando sobre ele. Por a identidade de Gideão, ele diz: certamente eu estarei contigo, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Aqui Deus muda tudo. Ele tira o foco da incapacidade de Gideão e ele coloca o foco na presença dele. Deus não disse que Gideão ele era suficiente. Ele disse que ele seria suficiente para Gideão. Esse é o ponto onde a identidade de Gideão começa a ser reconstruída. Deus começa a dar ordens para ele, para que ele derrubasse altares que não glorificavam a Deus na vida dele. Tudo que representava adoração a Baal. E talvez hoje Deus queira falar contigo a respeito disso. Tire tudo aquilo que não me agrada, que está dentro do teu coração. Tire tudo aquilo que não me glorifique, que não me glorifica da sua vida. Essa é a primeira vitória que você vai ter. Após ele derrubar os altares de Baal, ele começa a gerar vitórias internas dentro dele. Ele começa a ter outros tipos de pensamento. Ele começa a ter coragem, autoridade, espírito de liderança.
E muitas vezes é isso que falta. É você tirar o que está atrapalhando a verdadeira adoração a Deus de dentro de você. O Espírito quer que você tire tudo aquilo que impede dele vir com plenitude sobre a tua vida. Ele diz: remova tudo, imediatamente, que tira de dentro de você o centro da adoração, que sou eu. Eu sou o centro da adoração, e não Baal. Gideão, ele acreditava, mas ele estava inseguro ainda a respeito daquilo que Deus tinha falado com ele, que tinha escolhido ele para algo grande. Então ele resolve pedir sinais. Então ele pediu que: Deus, se realmente o Senhor vai livrar Israel pelas minhas mãos, eu vou colocar um velo de lã lá e quero que esse velo fique molhado e toda a terra em volta fica seca. E assim Deus fez, Deus confirmou. Mas novamente ele pede mais um sinal. Senhor, agora eu quero que aconteça o contrário. Eu quero que a terra toda fique molhada e o velo fique seco. E novamente Deus confirma. Então ali Gideão já não estava mais inseguro. Ele estava tendo certeza de que Deus iria usar ele como um homem, como um grande homem de Deus para libertar Israel. E talvez você esteja vendo esse vídeo e pensando: como Deus pode me usar? O que Deus quer de mim? Né? Não sei quais são os tipos de pensamento que está sobre a sua cabeça nesse momento. Mas uma coisa eu te digo: faça a prova com Deus. Essas dúvidas, esses questionamentos que você tem a respeito se Deus vai te usar para grandes coisas, para grandes feitos. Não sei quais são os seus questionamentos que você tem aí na sua cabeça. Mas faça a prova com Deus. Assim como o Gideão fez. Faça a prova para você tirar dúvidas de que realmente é Deus que está falando com você. Vá em frente, porque eu tenho grandes coisas para fazer através de você. É isso que Deus espera de você. Faça a prova, para que a certeza nasça dentro do teu coração que eu sou contigo. Gideão, mais uma vez, ele ainda sente medo, né? Porque Deus estava falando algo muito grande com ele, né? Então ele sentia medo. Mas Deus queria fortalecer ele sempre. Então Deus falou para ele: Gideão, desce ao acampamento do inimigo. E Gideão desceu. E lá ele escutou um sonho. O inimigo falando da derrota que ia acontecer. O inimigo contando um sonho e o outro interpretando, dizendo: isso é a mão de Gideão derrotando os midianitas. Então Deus usou o próprio inimigo para fortalecer a fé de Gideão. E mais uma vez ele estava confirmando que era para ele ir adiante, era para ele ir em frente, era para ele seguir. E assim Gideão fez. Ele seguiu a instrução de Deus, ele confiou, ele foi para a guerra, mas ele não precisou lutar, porque os próprios inimigos se mataram, um atacando contra o outro. E talvez seja isso que Deus quer falar para você hoje. Obedeça às minhas instruções. Confia que eu sou contigo. Porque a vitória, ela vai vir não porque você vai lutar, vai ser porque você vai obedecer. Você vai seguir as instruções que eu vou te dar e eu vou na sua frente. Eu vou derrotar o inimigo e vou te dar a vitória. Essa é a mensagem que Deus tem para você hoje. Obedece. Segue em frente, porque a vitória vai vir pelas mãos de Deus e não pela tua força.